Este trabalho é referente à disciplina de Tratamento de Água do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Alfenas, campus Poços de Caldas, e faz menção à desinfecção e tratamento de resíduos de uma estação de tratamento de água. O grupo é composto pelo Pedro, Thaís e o Wellington. Para melhor compreensão do trabalho, este foi dividido em duas partes, sendo esta primeira referente ao processo de desinfecção. Com relação aos vários produtos químicos utilizados como agentes desinfetantes e disponíveis atualmente no mercado, os mais conhecidos e utilizados são os produtos à base de cloro, tais como o cloro gasoso, o hipoclorito de sódio e o hipoclorito de cálcio. Outros agentes desinfetantes disponíveis, porém menos conhecidos e utilizados, são o dióxido de cloro, o gás ozônio e a radiação ultravioleta. A grande vantagem da utilização dos produtos químicos à base de cloro como agentes desinfetantes é que os mesmos, quando adicionados à água, apresentam concentrações residuais de cloro, que permanecem na água até esta chegar à casa do consumidor final, garantindo desta forma o padrão microbiológico da mesma. Isso não acontece com o ozônio e com a radiação ultravioleta, por exemplo. Outras vantagens que podem ser mencionadas é que os produtos à base de cloro são adquiridos prontos para utilização, sob a forma líquida, sólida ou gasosa, além de apresentarem uma boa relação custo-benefício. Porém, elas apresentam como desvantagem o risco de formação de organoclorados, logo, recomenda-se que seja evitada a pré-cloração sempre que possível. O tanque de contato é o recipiente ou dispositivo onde se dá de fato o processo de desinfecção. Muito mais do que ser apenas um ponto de dosagem de cloro, o tanque de contato ou câmara de contato tem a função de homogeneizar a ação do cloro na água, uma vez que a desinfecção não é um processo instantâneo e leva certo tempo para atingir o grau desejável de destruição. Suas dimensões e características permitem que toda parcela de água no sistema possua total desinfecção, uma vez que as chicanas direcionam o fluxo de água para um regime hidráulico próximo ao pistonado, aumentando a eficiência da cloração e evitando a ocorrência de curtos-circuitos. Tem-se então que para o dimensionamento dos canais de um tanque de cloração é necessário que se conheça a vazão de água a ser atendida e o tempo de contato que se deseja que a água permaneça no tanque para que ocorra a reação de desinfecção. No slide seguinte, veremos que o tempo de contato é definido a partir da concentração de cloro residual livre que se deseja ter ao longo da distribuição até os consumidores finais. Mas uma vez tendo esse dado e o dado de vazão, pode-se determinar as dimensões dos canais que formarão o tanque. Para a largura e a altura dos canais, existem recomendações de se utilizar no mínimo 1 metro e 1,5 metro, de modo que, pela equação da esquerda, conseguimos definir o comprimento total que os canais devem ter. Existem ainda recomendações de que a relação do comprimento pela largura dos canais seja próxima de 10, de modo que a unidade opere com no mínimo 4 canais. Com relação ao tempo de contato, este é determinado a partir da concentração de cloro adicionada ao efluente. A cloração normalmente é feita pelo método de cloração ao breakpoint, no qual a dosagem é feita de modo a cobrir 3 funções. Primeiro, uma demanda inicial para oxidar a matéria orgânica e metais presentes no efluente. A segunda, chamada de cloro residual combinado, é necessária pois a reação do cloro com o nitrogênio amoniacal do efluente produz compostos chamados cloraminas, que também possuem capacidade de desinfecção da água, mas essa é muito inferior ao do cloro livre, de modo que, nessa quantia, é adicionado tanto cloro quanto for necessário para formar e depois oxidar essas cloraminas, removendo-as do efluente. Por fim, deseja-se ainda que haja um excesso de cloro na solução, chamado cloro residual livre, que tem o papel de manter uma concentração mínima de cloro ao longo da distribuição da água que chegará até os consumidores finais. Para o nosso projeto, o cloro residual combinado foi determinado a partir da informação de que, no efluente, havia cerca de 0,2 mg por litro de nitrogênio amoniacal, e que para consumir cada miligrama deste são necessários 8,5 mg de cloro, o que totalizou 1,7 mg por litro de cloro para essa parcela do cloro residual combinado. Já para o cloro residual livre, seguiu-se a recomendação da norma 2914,
de 2004, de se ter pelo menos 0,2 mg por litro de cloro na água que chega até os consumidores finais. Além disso, foi utilizada essa equação, que também considera algumas constantes que são dependentes do pH, temperatura e tipo de micro-organismo, para conseguir se estabelecer o tempo de contato que o efluente deve permanecer no tanque para que ocorra a desinfecção. Esse tempo é também o tempo de contato que é usado para calcular as dimensões do tanque, como visto nos slides anteriores. Por fim, a recomendação de se adicionar mais 20% sobre a dosagem calculada como um fator de segurança, de modo a se definir a demanda total de cloração da unidade e poder se estimar a quantidade de cilindros de gás a serem comprados e estocados para atender à demanda da estação. No caso do nosso projeto, para uma vazão de 0,5 metro cúbico por segundo, obteve-se uma demanda de 98,1 kg de gás cloro por dia. Assim, para a vazão do nosso projeto de 0,5 metro cúbico por segundo e tempo de contato de 30 minutos, foi adotada uma largura dos canais de 2 metros e altura de 1,5 metro, o que resultou em um tanque com 15 canais, sendo que cada um desses canais tem 20 metros de comprimento. Nesse slide podemos ver uma vista superior do tanque, com a distribuição das chicanas e o dosador de cloro posicionado na entrada da unidade. E por fim, neste, temos uma vista em corte detalhado do dosador de cloro, logo na seção transversal do canal de entrada nesse tanque de desinfecção. Outro ponto que buscamos apresentar neste trabalho é a destinação dos resíduos produzidos na ETA, apresentando suas principais características e opções de tratamento. No tratamento convencional de água, os principais componentes que formam os resíduos da ETA são os sólidos orgânicos e inorgânicos que sedimentam nas etapas de decantação e filtração, e também resíduos de reagentes como sulfato de alumínio e polímeros que são adicionados previamente nas etapas de coagulação e floculação. Apesar disso, a grande maioria do volume desse lodo gerado é formado por água, no geral chegando a mais de 90% do volume descartado. E por isso, a principal ação de tratamento de lodo é fazer o desaguamento e secagem da massa produzida para reaproveitar a água e reduzir a massa de sólidos que apresenta um potencial real de contaminação mais significativo, e bem como também os seus custos associados ao descarte de um maior volume de lodo. A recomendação de destinação dessa massa de lodo adensada aborda opções de reaproveitamento, como por exemplo o uso dessa massa de lodo na confecção de tijolos cerâmicos, ou também a sua disposição adequada em aterros controlados. Entretanto, em diversos casos reais, o descarte do lodo é feito de forma irregular, por vezes sendo despejado novamente nos cursos de rio a jusante da ETA. Para o adensamento do lodo, existem diversos métodos que podem ser utilizados, tanto mecânicos, como o uso de centrífugas ou de prensas, quanto naturais, como os leitos e lagoas de secagem. Nessa imagem, temos um exemplo de leito de secagem, que foi a opção selecionada para este trabalho. O leito consiste de um tanque ou um conjunto de tanques, nos quais o fundo é coberto com uma camada de materiais granulares que retêm os sólidos, e abaixo há canaletas de drenagem que coletam a água filtrada para reaproveitamento. Aqui temos esquemas que representam melhor a estrutura dos leitos de secagem, dividida em camadas. Atualmente já existem modificações desse modelo convencional que incluem outros materiais, como por exemplo mantas geotêxteis. Mas o leito que foi projetado pelo grupo seguiu a estrutura para receber uma camada de 25 centímetros de altura de lodo, com camadas de 25 centímetros de areia e de brita como meio filtrante, tal como proposto por Barroso, que foi uma das referências estudadas. Além disso, para o dimensionamento do tanque,
foi necessário calcular um volume de lodo produzido a ser adensado. Para isso, o grupo se baseou nessa equação da produção de lodo em massa diária proposta pela American Waterworks Association, que considera, além da vazão de efluente, a concentração de sulfato de alumínio, de sólidos suspensos e demais reagentes complementares, como coagulantes e cal. A literatura sobre caracterização do lodo cita que a composição do lodo varia muito de caso a caso, e por causa disso, o grupo adotou essas concentrações que são apresentadas no slide, além da vazão de projetos, para fazer esse cálculo da produção, o que gerou para o nosso exemplo uma produção de 1.360 toneladas por dia de lodo. Com esse volume, e desejando uma camada de lodo com 25 centímetros de espessura, foi adotado um tanque com largura de 25 metros e comprimento de 40 metros, capaz de receber 250 metros cúbicos de lodo, o que equivale a uma capacidade de cerca de 165 toneladas por tanque. Assim, para o adensamento de todo o lodo gerado pela unidade, pela estação, seriam necessários pelo menos 5 tanques com essas medidas propostas. Aqui então temos uma vista superior de um dos leitos de secagem projetados, com alimentação pelo canto superior esquerdo. E neste slide final, um corte para melhor observar a distribuição das camadas de lodo, de areia e de brita, e também a canaleta de drenagem para coleta de água ao fundo do leito. Com isso, encerramos o dimensionamento das unidades propostas de desinfecção e de tratamento dos resíduos da estação de tratamento de água. Muito obrigado pela atenção.